Amém, irmãos? Convido os irmãos a acolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, irmãos. Até o dia final. O dia final pode ser, que é o que comumente a gente quer, a gente deseja, né, irmãos? É a volta de Jesus. Mas pode ser também final da vida da gente aqui, né? A pergunta é, você está preparado? Você está pronto? O indivíduo mais, ou melhor dizendo, o indivíduo que é considerado o mais sábio da Bíblia, Salomão, ele disse que é melhor viver na casa do luto do que na da alegria, né? Porque no luto a gente percebe quanto a gente é finito, quanto o nosso corpo ele é falho. Nós cantamos duas canções aqui, meus irmãos, maravilhosas. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo em momentos difíceis, o Senhor nos guarda. E a segunda foi esse hino aí que nós acabamos de cantar, que todas as vezes que eu escuto esse hino, eu digo a mesma coisa, irmãos. Esse hino, na minha adolescência, na igreja que meu pai era pastor, tinha um costume de, na hora do culto, pedir um lado da igreja para escolher um hino para cantar. E na minha cabeça tenho isso gravado. Eu do lado da minha mãe, em pé, do lado da minha mãe aqui, em pé, e eu dizia, mãe, posso pedir? Peça. Aí eu pedia, 377. Meus irmãos, todas as vezes que eu canto esse hino, eu quero me emocionar, irmãos, porque eu poderia estar em tantos lugares, a minha vida podia ser tão diferente do que é hoje. E o Senhor me salvou, irmãos. Todas as vezes que eu canto essa canção, eu lembro quanto eu não merecia, o quão pecador eu sou. Mas como Deus foi misericordioso, me salvou e tem me sustentado, irmãos. Tem me sustentado. E eu queria que você pensasse assim também. Ter gratidão a Deus, irmãos, pela salvação. Nós lemos um salmo aqui na abertura, dizendo que a gente não deve invejar o ímpio. A gente não deve celebrar e festejar a desgraça dele. E aí o texto vai lá dizer, porque ele não tem futuro. Nós temos futuro, meus irmãos. Nós acabamos de cantar um Deus que nos garante o futuro. Não longe dele, mas perto dele. Para sempre, meus irmãos. No culto de hoje, nós vamos para o nosso terceiro sermão sobre discernimento. E hoje, em especial, vamos falar sobre liberdade. Liberdade. Como identificar a falsa liberdade? Como identificar? Então eu queria ler aqui 2 versos do mesmo livro, 1 Coríntios. Esses 2 versos, que foi direcionado a essa igreja, que é a pior igreja, meus irmãos. A pior igreja registrada nas Escrituras é a igreja de Corinto. Lá tinha de tudo, meus irmãos. Tinha de tudo. Briga, inveja, lascívia, prostituição. Tinha de tudo. O capítulo 5, que é o contexto do capítulo 6, é estarrecedor. Nós falamos sobre ele ontem aqui. Diácono Felipe, falando sobre pecado sexual. No texto fala de um indivíduo, que alguns vão dizer que era a mãe dele mesmo, outros vão dizer que era a madrasta, mas não importa. Era dentro da igreja que isso estava acontecendo, tendo relação íntima. E Paulo diz assim,
A igreja não foi chamada para essa liberdade aí, não. Tudo tem limite. Agora, para que a gente saiba qual é a liberdade que a gente tem que caminhar, a gente precisa discernir qual é a que a gente não deve. E o texto de hoje vai nos chamar a atenção para isso, meus irmãos. Então, eu queria ler com você o capítulo 6, o verso 12, e depois nós vamos para o capítulo 10, o verso 23, que é a mesma fraseologia. Só o final do verso 23 do capítulo 10 que vai trazer algo agregador, que não está no verso 12 do capítulo 6. Então, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Amém, irmãos? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora vamos lá, o capítulo 10 e o verso 23. Paulo novamente cita essas palavras. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de nos trazer aqui mais uma vez para te louvar, para te exaltar. Deus, que possamos sair daqui mais fortes, mais sábios acerca desse assunto, liberdade. Possamos tomar para cada um de nós a responsabilidade de saber discernir a falsa liberdade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender isso, para que assim possamos viver para te agradar, sermos testemunhas da verdadeira liberdade. Em nome de Jesus, eu te rogo e te peço por todos que aqui estão nessa noite. Amém. Amém. Meus irmãos, imagine a seguinte situação. Um indivíduo que passou a vida dele toda preso, em uma cela. A vida toda. Mas chega um belo dia, que as portas lá da cadeia são abertas, e ele diz, agora você é livre. Ele escuta alguém dizer para ele, agora você é livre, agora você tem liberdade. Saia. Mas ele sai e não consegue se desligar da prisão que ele vivia. Ele fica rodeando a cadeia. Ele não consegue imaginar o que é liberdade. A mente dele está presa, cativa. Enquanto o corpo está livre, a mente está cativa. Ele é livre, ele é liberto, mas vive como se não fosse. A mente dele não alcançou a realidade da posição que ele tem. E aí ele vive uma vida de miserável. Uma vida que causa dor, sofrimento a ele. Mas lembre-se, as portas foram abertas. Ele tem liberdade, mas ele não consegue. Meus irmãos, assim é a vida de muitos crentes. Eles foram libertos em Cristo. A Bíblia diz que aquele que foi salvo foi liberto do poder e do cativeiro do pecado. Só não foi liberto da presença do pecado, mas foi liberto. A semelhança ilustrada na história daqueles que foram tirados do Egito. Saíram de lá daquele local onde eram aprisionados. Agora, o comandante deles, o rei deles, não é mais Faraó. É Moisés representando o próprio Deus. Mas lembra o que é que aconteceu com eles? Eles tinham liberdade, a semelhança dessa ilustração que eu iniciei, mas viveram e morreram alimentando o desejo pela escravidão.
muitos crentes estão vivendo assim. Estão libertos, mas vivem como se não tivessem libertos. Vivem a liberdade falsa, enquanto já foi proposta, já foi dada a ele a liberdade verdadeira. Meus irmãos, a gente vive num mundo que a liberdade que o mundo oferece, na verdade, pela ótica bíblica, não é liberdade, é libertinagem. A liberdade que o mundo oferece é uma liberdade que você faz o que você quer, como você quer, quando você quer, no lugar que você quiser. E muitos crentes têm vivido assim, enquanto as Escrituras vai nos chamar. E aqui os textos que nós lemos corroboram para isso. Como eu disse, a igreja de Corinto, ela é uma igreja muito mundana. Mas o que impressiona, meus irmãos, e eu não tenho medo de dizer, que ela é a pior igreja que se pode perceber em toda a Escritura. Em toda a Escritura, ela é a pior. Mas ela, mesmo sendo a pior, ela é aonde ficou registrado, onde Deus se manifestou com toda a sua intensidade. Olha aqui, meus irmãos, o que é que o capítulo 1 diz acerca dessa igreja. A igreja de Corinto. Abra aí. Verso 4. Olha o que é que diz, capítulo 1, verso 4. Paulo dizendo, ó, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vocês, de maneira, olha o que é que Paulo diz aqui, meus irmãos, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não era uma igreja perfeita. Aí, se você continuasse lendo, ele vai exortar sobre a falta de unidade deles. Depois da falta de sabedoria deles. Capítulo 5, a imoralidade. Capítulo 6, a imoralidade deles. Então, qual era o problema deles? É o mesmo problema nosso. Qual é, pastor? Falta de discernimento. Conhecimento tinha, entendimento tinha, que é acúmulo de informação. O acúmulo de informações. O ponto é atenção dada, a apreensão. E por que eles viviam como não deveria viver? É porque dava atenção mais às coisas do seu mundo. Uma igreja, como nós lemos aqui, que não tinha falta de nada. Tudo que elas precisavam, elas tinham da parte de Deus. O Espírito Santo, os dons, tudo. Mas não cresciam, eram imaturos. Por que eram imaturos? Porque não sabia discernir. Aqui no caso, não sabia discernir o que era a verdadeira liberdade. O que é que eles podiam fazer e o que é que eles não podiam fazer. A diferença do ímpio para nós que somos salvos, a única diferença é que eles têm um carrasco sobre eles. Eles precisam se ajoelhar para serem humilhados. Mas nós não. Nós nos ajoelhamos diante de Deus, como eu disse um tempo atrás, para adorarmos a Deus e saber que Ele é soberano. É o que nós cantamos aqui. Eu sei que eu tenho crido, porque eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, meus irmãos, esse texto aqui, especificamente, o verso 12 do capítulo 6,
E o verso 23 do capítulo 10, usando as palavras de Martim Lutero, é isso aqui. Um cristão é um senhor perfeitamente livre, senhor de todos, sujeito a ninguém. Um cristão é um servo perfeitamente obediente, servo de todos, sujeito a todos. Entendeu aí? O que Lutero está dizendo aqui é o que Paulo acabou de dizer aqui. Você tem liberdade. O nosso serviço a Deus, em sermos servos de Deus, essa nossa escravidão a Deus não é a mesma escravidão que nós vivíamos quando estávamos presos no mundo, mortos nos nossos delitos e pecados. Essa escravidão agora é uma escravidão porque nós reconhecemos quem é Deus e quem nós somos, e nós reconhecemos que não existe um lugar melhor de estar do que estar sob o governo do Senhor. Nós entendemos e compreendemos que Deus nos dá essa liberdade de viver para a honra e glória dele. E como é que eu vivo para a honra e glória do Senhor? Quando eu me coloco a amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo mais do que a mim mesmo. Quando eu vivo de forma altruísta, quando eu vivo de forma verdadeiramente piedosa, pensando muito mais nos outros do que em mim. Por isso Lutero entendia assim, querendo dizer, meus irmãos, que nós não somos marionetes na mão de Deus, não. Não é porque a gente crê que Deus é soberano, que uma vez salvo, salvo para sempre, que Deus sabe o que eu estou pensando no que eu vou falar agora. Deus sabe exatamente o que você está pensando. Deus sabe exatamente o que você vai pensar daqui a alguns minutos, amanhã, depois. Deus sabe de tudo isso, mas isso não tira a nossa autonomia. Isso não tira a nossa liberdade. Então, 3 coisas aqui, meus irmãos, nós vamos aprender aqui, para discernir a falsa liberdade. E a falsa liberdade é a liberdade que o mundo vive. O mundo caído. Que um dia nós estivemos nesse mundo, hoje não estamos mais. E, meus irmãos, é muito óbvio. Então, a liberdade falsa é a liberdade que não convém. É a liberdade que nos domina. É a liberdade que não edifica. Simples assim. Se a vida que você está vivendo, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, me são permitidas. Eu posso fazer. Alguns dizem que esse era um ditado que estava em voga. A cidade de Corinto era muito pervertida. Então eles davam muito vazão aos seus sentimentos. Se eu sinto, eu tenho que saciar isso que eu estou sentindo, isso que eu estou querendo. Quando você está com sede, você quer beber água. Então você vai lá, você tem liberdade para beber água. Mas você não é doido, né? De beber 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4, 20 litros d'água de uma vez só. A liberdade que o Senhor nos dá consciência e razão para pensar. Mas eles não. Eu vou saciar os meus desejos. Aí Paulo diz isso. Todas as coisas me são permitidas. É verdade. Mas Paulo não sustenta esse argumento até aí. Ele continua e diz, mais o contraste. Mas nem todas convêm. Convém aí pode-se entender proveitoso, lucrativo. Parece tão simples, né, irmãos? Mas a gente não para pensar. As ações que você tomou nessa semana, eu não vou dizer nem no mês, mas nessa semana, você parou para pensar essa ação, você teve liberdade para fazer. Como um cristão, você pensou, isso que eu estou fazendo é proveitoso?
É lucrativo? De fato, traz vantagem? Lembrando do primeiro sermão, essa minha ação que eu tenho liberdade de fazer, ela me faz progredir? Ela me faz crescer? Ela me faz dar um bom testemunho? A verdadeira liberdade em Cristo não significa fazer tudo o que se deseja sem considerar as consequências. Um reformador diz o seguinte: a liberdade cristã deve ser governada pelo temor. Pelo temor. E aí nós aprendemos. Temor a Deus. Respeito, reverência. Tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. Olha, se a Bíblia diz, se a gente der um copo com água para alguém, é para a glória do Senhor, quanto mais todas as outras coisas que nós nos sentimos na liberdade de fazer. Então, quando é que essa liberdade não é de fato liberdade, ela é falsa? É quando ela não é proveitosa de fato. Quando ela não traz lucro. Quando ela não agrega vantagem. Não só para mim, mas para aqueles que estão à minha volta. Entendeu, irmãos? Nós vivemos agora, mais do que nunca, um monte de igrejas chamando as pessoas a lutar por si. As profecias direcionadas para a primeira pessoa. Você, você, você. As canções, preste atenção nas canções que estão nas rádios. Faz muitos anos que eu não escuto essas rádios seculares. Eu faço a minha playlist, né, de músicas de fato que sejam bíblicas. Nós cantamos aqui. Mas vez por outra, quando a gente está em um ambiente que a gente não tem liberdade para controlar, a gente escuta certas coisas. E são liberdades cantadas para que as pessoas absorvam e vivam. E aí a gente olha para o texto desse e compara. Convém? É proveitosa? Vai gerar crescimento? Por isso, os crentes devem exercer sua liberdade com discernimento, buscando o bem-estar dos que estão à sua volta, dando um verdadeiro testemunho cristão. Muitas vezes, abrindo mão de direitos. A liberdade do mundo é tudo que é seu tem que ser seu. Não volte 1 milímetro atrás daquilo que é seu. Não abra mão da sua liberdade. A Bíblia vai dizer diferente. Que se aquilo que você julga ser é meu, é minha liberdade, eu tenho que ter isso. Se aquilo não traz glória e honra para o Senhor, se aquilo não traz edificação, que é o último ponto nosso, meus irmãos, é uma liberdade que a gente não tem que viver, em hipótese alguma. Por isso, meus irmãos, a pergunta para cada ponto desse sempre o que eu devo fazer? É me perguntar, é proveitoso? Você tem liberdade para escolher suas amizades, mas a pergunta é, essa amizade convém? É proveitosa? É lucrativa? Você tem liberdade para ir além da amizade, para um namoro, para um noivado, para um casamento. Aí você tem que perguntar, é proveitoso? Convém? Isso agrega valor? Você tem o conhecimento, você que é crente. Se existe alguém no nosso meio aqui que nunca confessou Cristo como Senhor e Salvador, você não vai entender nada. Você tem que crer em Cristo e dizer, eu preciso dessa sabedoria, desse discernimento, para saber viver a verdadeira liberdade.
Deus se importa com tudo isso. E Deus nos chamou à responsabilidade. Com quem eu devo caminhar? Como amigo, amiga, namorado, noivo, noiva, esposo, esposa. A pergunta que não quer calar é essa. E coisas mais práticas. Mais práticas. Esse tipo de música que eu escuto é proveitosa? O crente pode ouvir música do mundo? Pode. Pode, irmãos. Já ensinei os irmãos aqui, pode ouvir música do mundo. Mas você tem que ter discernimento. Você vai ouvir funk? Vai ouvir funk, irmão? É proveitoso? Você vai ouvir essas... Como é que chama aí? Sei o que, universitário? Sertanejo, né? Você vai ouvir aquele negócio lá? É proveitoso? Luiz Gonzaga? Legal, tem umas músicas legais que exaltam o sertão do Ceará, do Nordeste. Legal. Beethoven. Eu tenho certeza, se eu estiver no meu carro, ouvindo Beethoven, ouvindo... Eu gosto muito de ouvir instrumental de guitarra. Eu tenho certeza que se uma pessoa entrar no meu carro, ela não vai se escandalizar. Mas se ela entrasse no meu carro e visse eu ouvindo Anitta, Safadão, só o nome, né? É proveitoso? Hã? É proveitoso você, jovem, passar 10 horas no videogame? É proveitoso? Ah, eu tenho liberdade, meu pai deixa, minha mãe deixa. Beleza. É proibido jogar videogame? Não. Mas tudo tem um limite. É proveitoso? Aí se aplica a tudo. Você, mulher, você, marido. É proveitoso a mulher ser rinchosa? É proveitoso o marido ser bruto? Hã? Convém. Filhos. É proveitoso? Convém. Você fazer as coisas na hora que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer, contrariando o que o seu pai e a sua mãe diz. É proveitoso você se negar a ouvir conselhos? Crente, arranjou um emprego, o emprego é em tal lugar. É proveitoso? Convém. As amizades que você tem no trabalho, na hora que você vai almoçar, aquilo que você conversa, que você escuta, é proveitoso? Convém. Acrescenta alguma coisa na sua vida espiritual? É isso, irmãos. Você pode ter amizades, mas nem todas as amizades convêm. Meus irmãos, um crente pode fazer tudo. Agora, nem tudo convém. Deus não vai descer do céu, já disse isso. Deus não vai descer do céu para dizer para você, pai, isso aí não convém não. Porque ele já disse. O que é que não convém? Aí Paulo aqui, o contexto que ele fala aqui são coisas difíceis. Olha aí, irmãos. Perceba que o contexto do verso 12 é o capítulo 6, o contexto imediato. Olha aí, eu vou falar algumas coisas e você passe a vista para você observar. Ó. Verso 1, ele vai dizer assim, ó. Vocês têm questão com o outro. E vocês levam as questões de vocês para juízes. Vocês deveriam resolver entre vocês. Verso 2. Ou vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Julgar. Julgar, irmãos. Examinar. Entendeu? Considerar. Vocês sabem que vocês têm condições de resolver as picuinhas de vocês. O que é que estava acontecendo aqui? Um irmão, sei lá,
pediu dinheiro emprestado do outro e não pagou, aí o outro estava levando ele para a justiça. Ou o irmão, sei lá, terminou o culto, o irmão saiu, foi dar uma ré no carro, bateu no carro do irmão. Aí o irmão chamou a perícia, foi tudo para resolver. Convém? É o contexto. Vocês sabem que não convém. E ele continua. O mundo vai ser julgado por vocês. Ou seja, pelos crentes. Aí verso 3. Por acaso vocês não sabem que também vai julgar os próprios anjos? Olha aí, irmãos. Aí verso 4. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, porque vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Como é que você vai levar? Isso convém você levar os problemas da igreja entre os irmãos para um juiz? Eu teria vergonha se tivesse irmão aqui brigando entre si e levar para o juiz. Eu acho que o juiz ia dizer assim: vocês são crentes? Lá não tem pastor não. Vocês não conseguiram resolver isso lá não. Vocês vieram para cá, foi? Pensa aí, irmãos. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Mas eu tenho liberdade. Você tem liberdade. Mas olha o que é que o texto diz. Mas nem todas convêm. E aí, você pensa que melhora? Não. Ele vai dizer, verso 9, ou verso 5. Digo isto para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio? Alguém que saiba discernir, que tenha discernimento, que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro. Aí ele diz: ou vocês não sabem, verso 9, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. Olha o que ele vai dizer, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, tá? Pra você não entender errado. Pra você não entender errado. Você está proibido de roubar? Não, irmão. Se você quiser roubar, você rouba. Rouba não? Se você quer homem, desejar se deitar com outro homem, se você quiser, você pode fazer. Tudo que está escrito aqui, você pode fazer. Mas esse aqui é o ponto. Esse é que é o ponto. Um crente de verdade, ele sabe que se ele quiser, ele faz. Mas ele também sabe que ele tem poder dado por Deus para dizer não. Por quê? Porque ele tem discernimento, porque ele sabe que não convém. Porque o verso 11, Paulo vai dizer assim, alguns de vocês eram assim. Então, o que é que Paulo está dizendo, meus irmãos? Eu volto à primeira ilustração. Vocês eram presos nessa liberdade aí de fazer o que quiser. Roubar, viver a prática homossexual, viver embriagado, viver brigando, viver com inveja um do outro. Vocês eram assim. Eram. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram o quê? Lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, peraí, vocês estão ouvindo o mundo gritar? Eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que eu quiser, mas você não faz parte mais desse mundo. A liberdade de vocês tem limites. Meus irmãos, é como um trem. A nossa vida cristã é como se a gente fosse um vagão. Tem como o vagão andar se não for nos trilhos? Não, irmãos. Então, existem diretrizes.
para a nossa liberdade. Em Cristo nós somos libertos. Não é para fazermos o que nós quisermos, é para fazer aquilo que Deus quer. Mas, meus irmãos, isso não é escravidão do mundo. Porque aquele que entregou a vida a Cristo, ele sabe que Deus sempre quer o melhor para nós. A gente, quando é criança, e os pais da gente dizem assim, ó, vá por aqui. A gente vai, irmãos. Que a gente sabe que vai ser bom para a gente. A gente confia. Então o Senhor nos dá liberdade para a gente entender que Ele projetou algo para a gente viver. E nos dá diretrizes. Então Paulo chama a atenção deles aqui. Vocês não podem viver como o mundo vive. O mundo, ele não vê limites para a sua liberdade. E essa liberdade, que parece ser liberdade, nada mais é do que escravidão. É o nosso segundo ponto. Olha aí, ó. Todas as coisas me são lícitas. Eu tenho liberdade, é permitido. Mas eu não me deixarei dominar. Dominar aí, entenda. Não me deixarei estar debaixo da autoridade daquilo que eu quero fazer. Ou seja, controle. Eu não vou deixar que o que a liberdade está me propondo tenha poder e autoridade sobre mim. Porque tudo que tem poder e autoridade sobre mim se torna meu senhor. Eu que tenho que ter autoridade sobre o que eu quero fazer. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor do dinheiro coloca no dinheiro a autoridade, o domínio sobre a pessoa. Por isso a gente vê aí o que é que as pessoas não fazem. Ou o que é que as pessoas fazem, melhor dizendo, para adquirir dinheiro, para comprar, para ter, para sentir. O que é que elas não fazem? Porque domina. Então, assim como a primeira, você faz a pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que prestar atenção. Isso que eu estou entendendo, que eu tenho liberdade para fazer, eu estou sobre a sua autoridade, eu estou debaixo da autoridade disso daí, ou isso daí está debaixo da minha autoridade, que na verdade não é sua, é a autoridade que Deus deu a você, no poder do Espírito Santo. É isso. Tudo aquilo, repito, que tem autoridade sobre mim, vai ser o meu Senhor. E eu vou me devotar a Ele. Então, repito, liberdade não é o direito de fazer o que se deseja, mas o poder e a capacidade, tanto de querer como fazer o que se deve. Verdadeira liberdade jamais indica liberdade de responsabilidade. E responsabilidade não apenas para a decisão, mas para a decisão correta. Decisões corretas. Vou repetir aqui, ó. Liberdade não é o direito de fazer o que se deseja, mas o poder e a capacidade tanto de querer como fazer o que se deve. Verdadeira liberdade jamais indica liberdade de responsabilidade. E responsabilidade não apenas para a decisão, mas para decisões corretas. Então, meus irmãos, a falsa liberdade, ela escraviza. Ela torna você dependente daquilo. Por isso Paulo está dizendo, não é assim não. Você pode tudo, mas analise. Isso aí que você está querendo fazer. Esse namoro, esse noivado, esse emprego, essa mudança de cidade. Tudo, meus irmãos, que você é responsável, você vai ter que se decidir. Não é? Você vai ter que se decidir. Eu costumo sempre dizer nos meus aconselhamentos, olhe, eu sou seu pastor, e você é membro da igreja, o que eu posso fazer por você é lhe aconselhar.
lhe trazer os textos para lhe ajudar na decisão. Você tem liberdade. Eu não vou dizer o que você tem que fazer. Eu vou dizer o que você precisa fazer. É diferente. Quem tem que fazer é você. É isso que a Bíblia sempre vai estar dizendo para a gente. E hoje, o que a Bíblia está dizendo para nós? Você precisa decidir com discernimento acerca da sua liberdade. Vocês estão vivendo a vida de vocês. Vocês aparecem aqui na quarta-feira, no sábado, no domingo. Tem aqueles que às vezes ligam, pastor, eu preciso conversar. Mas a vida é de vocês. Vocês são livres. Vocês não são obrigados a vir para cá. Vocês são livres. Mas a Bíblia diz que vocês precisam congregar. A Bíblia diz que vocês precisam estar debaixo de um pastoreio. Aí vocês têm, convém eu estar ali, naquela igreja? Naquela igreja eu sou escravizado? Aquela igreja exerce um poder escravizador sobre mim? Ou ela me ensina a saber lidar com o poder que Deus me dá para decidir? Então tudo isso. A vida da gente, meus irmãos, não se resume só em comer, beber, dormir. Mas como nós lidamos com as responsabilidades que aparecem diante de nós. Todos os dias, nós temos que decidir alguma coisa. Nós somos livres para isso. Mas o mundo, ele quer confundir. É o papel dele. Para que a gente viva a falsa liberdade. E a falsa liberdade, ela não está preocupada se convém, se é lucrativa, se é proveitosa. Ela não se preocupa se aquilo vai escravizar você. Esse namoro aí, vá, não tem problema não. Você é livre. Ah, está sentindo afinidade pelo mesmo sexo? Vai. Não tem problema nenhum não. Deus é amor. No final, o Senhor não vai mandar você para o inferno por causa disso não. Afinal de contas, o único pecado imperdoável é a blasfêmia do Espírito Santo. Aí vai colocar textos fora de contextos, e muitos cristãos acham que isso é verdade. Mas todos prestaremos contas. O texto diz que nós vamos julgar o mundo. O texto diz que nós vamos julgar os anjos. Mas a Bíblia também diz que o julgamento começará pela casa do Senhor. E aí, crente, tu está sabendo lidar com a tua liberdade? A Bíblia diz lá em Hebreus que não deixe de congregar como é o costume de muitos. A gente já extrapolou, né? Aqueles que defendem que não precisa de igreja, que a igreja sou eu. Aí que é que a liberdade que você tem para pensar sobre isso? Você acha que não é proveitoso estar em uma igreja debaixo da autoridade espiritual de um pastor que prega a Bíblia? Você acha que isso não é proveitoso? Você acha que isso não é bom para te dar sabedoria e discernimento, para ter autoridade sobre as coisas e não o contrário, as coisas sobre você? Que os teus desejos, os teus sonhos, os teus objetivos não se tornem aquilo que domina você e automaticamente aquilo que não aproveita, que não convém. Devemos sempre nos perguntar: podemos ter liberdade de fazer alguma coisa, mas deveríamos evitá-las quando elas tendem a nos escravizar. Então, por exemplo, coisas bem básicas. A Bíblia diz que nós devemos comer. Nós temos liberdade para comer. De tudo, mas não? A Bíblia fala que, numa época, Pedro, judeuzão, judeu mesmo raiz, não come carne de porco, né? Carne sufocada, aquela coisa toda, né? Galinha cabidela. Mas chegou uma hora que Deus disse: ó, tá vendo aí esse lençol aí? Tem um monte de coisa. Pode comer tudo. Mas pode comer tudo mesmo, irmão? Do jeito que a gente quiser? Não. Se a gente comer demais, onde é que vem o não convém? Onde é que vem o não pode me dominar?
ser glutão, né? Então você não pode ser glutão. Você não pode almoçar 2 vezes, jantar 2, 3 vezes, comer que nem um desesperado. Não. Assim como a água, né? Mas a Bíblia fala um monte de coisa, né? Que bebida. É errado o crente tomar um vinhozinho? Não. Você tem liberdade para tomar um vinhozinho. Mas você, como crente, você acha que dá para tomar uma garrafa toda, 2 garrafas, ficar bebão? Não. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. No contexto aqui, do capítulo 6, falou de muitas práticas ligadas ao sexo. Foi dito ontem aqui. Sexo é mal? Sexo é ruim? Não, irmão, sexo é bom. É tão bom que a liberdade do mundo quer que faça sem nenhum princípio, sem nenhuma limitação. Mas a Bíblia diz, sexo é aonde, irmãos? Dentro do casamento fiel. Sexo é para ali. Mas a liberdade do mundo diz, não, faça a hora que você quiser, com quem você quiser. E hoje, o quem você quiser, há 70 anos atrás, quem você quiser, normalmente era o homem com a mulher com o homem. Salvo as exceções. Mas hoje, quando se diz, faça sexo com quem você tem liberdade para fazer com quem você quiser. Aí é homem com homem, mulher com mulher, é com animal, é com boneco inflável. Não é não? Estão sabendo disso ou não? Vocês sabem. A depravação vai, não tem limites. E Deus já sabia disso. E não tem coisa pior, meus irmãos, do que ouvir da boca de Deus. Viva a liberdade que vocês querem. Sabe onde é que está isso? Abre aí. Romanos. Aqui, ó. É a liberdade do mundo, ó. Não tem limites. Romanos capítulo 1. Vamos ler aqui, ó. Verso 20. Porque os atributos, verso 20 do capítulo 1 de Romanos. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Verso 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, seus próprios pensamentos, seus próprios discernimentos. E o coração insensato deles se obscureceu. Ficou às escuras. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível. As aves, os quadrúpedes e os répteis. Agora veja aí. Eles estão vivendo como eles querem. Porque Deus os abandonou. Graças a Deus, meus irmãos, que isso aqui não é para aqueles que vivem, de fato, uma vida diante do Senhor. Porque o verso 24, ele é muito difícil. Olha aí, meus irmãos. Por isso o quê? Por vocês viverem do jeito que vocês querem, sem limites, sem considerar as minhas diretrizes, sem considerar como é que eu posso dizer? As cercas, os limites de controle. Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou pela segunda vez, segunda vez, as paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza.
Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, pela terceira vez, os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Aí você podia ler o resto em casa. Não convém. Graças a Deus que nós estamos em uma igreja onde podemos abrir a Bíblia e Deus dizer para a gente: meu filho, minha filha, você tem liberdade para viver nesse mundo. Esse mundo é minha criação. Mas saiba de uma coisa: é sua responsabilidade, durante a vivência da sua liberdade, ter o discernimento para entender se aquilo é proveitoso, convém. Se aquilo está sob a sua autoridade ou o contrário. Se não for proveitoso, não faça. Se você não consegue dominá-lo, se afaste, se abstenha. Seja namoro, seja trabalho, seja o que for. Perca tudo, mas não seja desobediente. Porque o nosso terceiro ponto vai dizer que a falsa liberdade, ela não só não convém, não é proveitosa, ela não só vai querer nos dominar, ela também não vai nos permitir, lembrando o primeiro sermão, a crescer. Paulo vai dizer lá no capítulo 10, todas as coisas, verso 23, me são lícitas, mas nem todas convêm. E aí ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Que liberdade é essa que não edifica? É a liberdade de viver uma vida de desobediência. A liberdade que domina é a liberdade de ser libertino, imoral e sem ética. E a liberdade que não convém, meus irmãos, é a liberdade de ser ignorante às responsabilidades de um cristão. Então, sendo didático aqui, a liberdade que não convém é a liberdade de ser ignorante às responsabilidades de um cristão. A liberdade que domina é a liberdade de ser libertino, imoral, sem ética. E por fim, a liberdade que edifica, que não edifica, é a liberdade de viver uma vida de desobediência. Aí perceba que o contexto do verso 23, que está do verso 1 até o verso 22, meus irmãos, nada mais é do que o episódio, Deus trazendo à memória deles a nova aliança, algo que aconteceu na antiga aliança. Olha aí, falando lá quando Deus tirou o povo do Egito e os fez passar pelo mar, abriu o mar para eles. O Senhor derramou comida do céu, nuvens para aplacar o calor durante o dia e coluna de fogo para aplacar o frio no deserto. Mas nesse caminhar que Deus detalhadamente disse que ia fazer, o Senhor deu liberdade a eles. Mas assim, como na ilustração inicial, eles estavam totalmente cativos à escravidão do passado e comparando as liberdades. Lá nós éramos felizes e não sabíamos. Olha aí, irmãos. Meus irmãos, a nossa vida está pior. A vida que nós vivemos com Cristo, eu não sei quanto, alguns aqui eu sei, o tempo que confessou Cristo como Senhor e Salvador. Mas faça uma análise na sua vida. A sua vida está pior com Cristo? Você se sente mais escravo hoje do que antes? Meus irmãos, a resposta tem que ser não. Porque se eu digo sim, eu estou à semelhança desses aqui, do verso 1 até o verso 22, que diz: ou provocaremos ciúmes do Senhor,
Somos, por acaso, mais fortes do que ele? Nós vamos dizer para Deus que o mundo, a liberdade do mundo é melhor do que a liberdade que ele nos dá? Se assim for, meus irmãos, a gente não cresce, a gente não amadurece. Por isso que a igreja de Corinto, Paulo falou, vocês são meninos, vocês não crescem, não ficam no leite, vocês não sabem discernir. O caminho que foi proposto para nós são muito claro e objetivo no Senhor. No mundo vocês vão ter aflições. E se decidir, meus irmãos, não é fácil. As decisões que nós temos que tomar não são fáceis. Em momento algum, eu quero que os irmãos entendam isso. Discernir o que é liberdade verdadeira, da qual nós devemos viver, e a liberdade falsa, não é fácil. Não é fácil discernir e não é fácil se decidir. Porque pecado é gostoso. Pecar é bom. Se não fosse bom, ninguém caía, irmãos. Mas Deus nos fez cidadãos racionais. E está aqui Paulo sendo categórico. Tudo é lícito, sim, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar. Tudo é lícito. Mas nem todas as coisas edificam. A verdadeira liberdade busca sempre a edificação e o crescimento espiritual de si mesmo e dos outros. Então, quando fala edifica, é aqueles que estão à minha volta, é o testemunho. Se você fosse convidado para trabalhar e seguir as mesmas diretrizes, por exemplo, do Pablo Marçal, você chega, se chegasse, né? Para você, um irmão aí, não digo nem pastor, um irmão chegasse para você e dissesse: rapaz, eu recebi uma proposta para trabalhar com Pablo Marçal. O que é que você responderia para ele? E se você fosse essa pessoa? Aí eu digo para você, você tinha que fazer o que a Bíblia está dizendo. Convém? É proveitoso? Será que esse negócio aí não vai me dominar? Será que eu não vou ficar achando que tudo para dar certo na vida é só descobrir o código? Não é assim que ele diz, né? Pegou o código aí, pegou o código. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Será que a liberdade que Deus me deu foi para pensar só em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em ter as coisas, em estar, olha aí a tríade do Satanás, concupiscência dos olhos, concupiscência, né, da carne e a soberba da vida? Será? Isso vai trazer edificação para a igreja, para os irmãos. E por fim, irmãos, isso vai glorificar o nome do Senhor? Esse seu namoro aí, esse seu relacionamento, amizades, essa sua forma de viver com seus pais, essa forma que você vive marido, essa forma que você vive esposa, isso glorifica a Deus? Se glorifica a Deus, edifica os que estão à sua volta. Se edifica os que estão à sua volta, é porque certamente você tem agido com autoridade. Você tem autoridade sobre as coisas, não as coisas sobre você. E aí, automaticamente, você sabe discernir o que é proveitoso, o que é lucrativo, não só para você, mas para você, para aqueles que estão à sua volta e para a glória do Senhor. O que você posta nas redes sociais é proveitoso?
Se você passar um dia sem postar, você fica que nem um doido, em abstinência. Tem que postar o que você comeu, a roupa que você comprou, o restaurante que você foi. Tem que postar. Hashtag partiu Igreja Bíblica Monte Sião. Terminar o culto, hashtag uma benção. Onde é que o pastor pregou? Foi na Bíblia. E ontem nós falamos aqui da exposição. Cuidado, crentes. Agora, com essa inteligência artificial, o negócio está sério, irmãos. Cuidado com as postagens, com a intimidade de vocês. Não convém. Não se deixe dominar por essas coisas. Não edifica. Cuidado com a exposição. Olha, eu já vi vários relatos de assalto, de morte, de roubo, de sequestro, de estupro. Você sabia que tem uma rede de pedofilia que pega foto de crianças? Você sabia que alguém pode estar pegando a foto do seu filho, da sua filha, da sua mulher, do seu marido, para viver a lascívia? Agora, recente, um fantástico, pegaram uma quadrilha de pedófilos. O HD do indivíduo lotado de foto de criança, que os caras vendem. Para quê? Para as pessoas se masturbarem olhando. Você já parou para pensar? Alguém está com a foto do seu filho, da sua filha fazendo isso? Meus irmãos, cuidado. Eu assisti um filme que nem tudo é 100%, mas tem uma ponta de verdade ali. De uma organização que pagam milhões. Sheik, esse pessoal que é trilionário, que manda pesquisar crianças de 8, de 9, de 10, de 12 anos e paga uma fortuna para que pegue aquela criança para ele satisfazer os seus instintos sexuais. E no filme, às vezes a pessoa que era contratada passava um ano, alugava uma casa, às vezes do lado da casa da criança, às vezes do lado do colégio, tentava se aproximar para o ciclo de amizade, ganhava confiança até ele conseguir sequestrar essa criança. Isso é sério, irmãos. Então nós cristãos temos que levar a sério quando a Bíblia diz: você tem liberdade, mas saiba exercer essa liberdade com discernimento. Então, meus irmãos, partindo para o fim, eu cito aqui um reformado, John Knox. Ele diz o seguinte: a liberdade cristã não é liberdade para pecar, mas liberdade do pecado. Se não considerarmos essas implicações aqui, não convém, pode dominar, pode não edificar, a gente pode cair nessas práticas aqui que eu falei, e podemos descer a um ponto de chegarmos a fazer aquilo pelo qual Cristo já morreu, já nos salvou. Eu fico imaginando Deus olhando assim muitas vezes para nós: puxa vida, eu não precisava fazer isso, mas eu fiz por misericórdia e graça. Eu salvei você, eu morri por você na cruz. Esse pecado aí que você insiste em viver, em achar que tem liberdade para viver isso daí, eu morri por ele, e você continua fazendo. Aí você deve estar se perguntando: mas pastor, não é fácil, isso aí me atormenta. Quem está dizendo que é fácil? O que eu estou dizendo aqui é que tem saída. Qual é a saída? É olhar para o Criador: Senhor, me dá força. Ele vai dizer: eu estou te dando, te coloquei numa igreja, te coloquei no meio de irmãos. Vá lá. Exercita-te na piedade. E esse exercício começa a você valorizar a igreja, valorizar o culto, valorizar a palavra. É a palavra, meus irmãos, que transforma.
É a palavra que nos sustenta. É a palavra, meus irmãos, que nos alimenta. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E que a partir de hoje você não é mais inocente. Todas as suas ações, você é o responsável por ela. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: é proveitoso? Vai dominar você? Vai trazer edificação ou não? Faça esses questionamentos para tudo que você for fazer. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo. Tem misericórdia.